Minha boleirada querida, salve, salve! Estamos juntos mais uma vez para falar da Copa do Mundo, terceira rodada da fase de grupos. Hoje vamos falar dos grupos E e F. Teve jogos muito bons hoje, bastante emoção na rodada dos jogos das quatro, né? O grupo que esperávamos que tivesse bastante emoção, então vamos deixar para falar deles por último, né? Então vamos falar aí dos primeiros jogos que tiveram ali ao meio-dia, jogos meio mais ou menos, jogos mornos, mas que não deixaram de ter história, não deixaram de ter sua emoção. Vamos começar então falando do time que vem fazendo história aí nessa competição. Talvez a melhor surpresa, a maior surpresa da Copa do Mundo tenha sido a seleção do Marrocos. Avança em primeiro lugar num grupo para eles extremamente difícil. Ah, Nem o marroquino mais otimista imaginava uma situação como essa que aconteceu agora. Foi histórico realmente para a seleção de Marrocos. Venceu o seu jogo por 2-1 e avança em primeiro no grupo que tinha Croácia e Bélgica. Se ele avançou em primeiro, logo Croácia e Bélgica, um deles ficou no caminho. E foi a Bélgica. Logo mais nós vamos falar um pouquinho desse jogo. O jogo do Marrocos foi um jogo bem simples. O Marrocos praticamente já estava classificado para a próxima fase e o Canadá já é eliminado. Então não teve muito o que acontecer de interessante nesse jogo. O primeiro gol do Marrocos foi numa falha bizarra do goleiro do Canadá. O Canadá tentou sair jogando, errou a sua saída de bola. E o goleiro foi tentar dar um passe, ele dominar a bola fora da área. Acabou dando de presente para o Ziyech, que chutou muito bem batido, né, por sinal, e acabou fazendo 1-0. Pouco tempo depois, numa jogada de contra-ataque, o Marrocos abriu 2-0 e aí o jogo acabou ficando bem tranquilo para eles, foi só administrar e passar em primeiro lugar. O Canadá ainda teve o seu gol, né, já no segundo tempo, mas o time completamente modificado, com pouca inspiração durante toda a Copa, mas uma participação muito importante na história do Canadá, né? Não dá para também a primeira Copa da história do país eles já quererem avançar para as oitavas num grupo tão difícil como esse. Conseguiram um feito muito bom, que foi ter empatado, se eu não me engano, o primeiro jogo contra a Bélgica. E foi isso. A participação do Canadá, depois foi goleado pela Croácia e perdeu para o Marrocos. 56%, 59% de posse de bola para o Canadá contra 41% do Marrocos. Deixa bem claro que o Marrocos foi para se defender, foi para tentar passar em primeiro lugar mesmo do grupo, apostando muito nos contra-ataques. Os dois chutes que foram ao alvo foram gols. Sistema defensivo do Canadá muito falho. O goleiro não teve um dia feliz hoje também no jogo. E o total de chutes do Marrocos foram 6 chutes ao gol. O Canadá teve 5 chutes ao gol e nenhum ao alvo. Então mostra a fragilidade dessa seleção. Tem que continuar com esse projeto que eles estão tendo agora de formação de atletas, focar um pouco mais no futebol para poder ir criando a sua história em Copas do Mundo e se tornar uma equipe que sempre participa. E aí, vez ou outra, vai acabar avançando para a próxima fase. Quem sabe até um dia chegue ao título. Eu acho muito difícil, mas futebol sabemos que tudo é possível. E o outro jogo desse grupo foi Croácia e Bélgica, e o jogo mais interessante do grupo, que era o que valia a vaga para a próxima fase, né? Garantia ali a segunda colocação, já que o Marrocos ganhou seu jogo. Então Croácia e Bélgica disputaram o segundo lugar. A Croácia foi com a vantagem do empate, então também não fez muito esforço para mudar o placar. O jogo terminou 0-0, com inúmeras chances da Bélgica desperdiçadas, principalmente no segundo tempo pelo Lukaku. Primeiro tempo até que foi um pouco equilibrado entre as duas equipes, chances criadas para os dois lados. Courtois fazendo boas defesas, como sempre. A Bélgica desperdiçando muitas oportunidades. Foram 16 chutes da Bélgica no gol, sendo só 3 delas no alvo. 52% de posse de bola para a Bélgica contra 48% da Croácia. A Croácia, por sua vez, deu 11 chutes ao gol, sendo 4 delas no alvo. Então mostra um certo equilíbrio durante o jogo, apesar de ter sido não com tanta intensidade assim, mas a Bélgica no segundo tempo foi para o desespero, foi para o tudo ou nada e acabou desperdiçando bastante oportunidades. O Lukaku errou uns 3, 4 gols cara a cara com o goleiro, que não é do feitio dele desperdiçar. De Bruyne também deixando seus companheiros na cara do gol, jogou muito bem, mas a Bélgica fez uma Copa muito abaixo do que se esperava, o elenco muito rachado também.
Não era de se esperar pelas polêmicas que teve, né, entre o zagueiro e o De Bruyne. Você vê isso mesmo nas declarações do time durante os fins dos jogos que teve do seu grupo. Então era muito difícil que a Bélgica fosse muito longe na competição. Mas era de se esperar que ela passasse pelo menos na fase de grupos. Que caísse nas oitavas, mas que passasse pela fase de grupos. Foi surpreendida pelo Marrocos, que fez uma campanha excepcional. Não acho que o Marrocos vá muito longe na competição, acredito que ele já caiu agora nas oitavas. Mas o time vai com moral, o time vai com confiança, sabendo que pode superar os seus limites e surpreender os adversários. Não é um time muito forte, mas está longe de ser um time muito fraco também. Muito bem organizado taticamente, defensivamente muito bom e os seus contra-ataques muito perigosos. E agora vamos falar dos jogos à tarde. Jogos à tarde foram de muitas emoções. é, Passaram nesse grupo Japão em primeiro lugar e Espanha em segundo lugar. É, Vamos falar um pouquinho do projeto da Alemanha que teve. Projeto que se iniciou há um bom tempo, com a perda da competição na final de 2002 para o Brasil, no pentacampeonato da nossa seleção. Em 2006, no seu jogo em casa, apesar de um time um pouco mais modificado, mas manteve a sua base e a sua criação de jogadores. Em 2006, em sua casa, chegou até as semifinais e foi eliminada também. Em 2010, com algumas outras peças modificadas, aí já estamos falando com revelações de Miller, de Ozil, de Kroos, entre outros jogadores. Também saiu, se eu não me engano, foi na semi para a Espanha. E aí, em 2014, finalmente, o título da Copa do Mundo. Só que o título da Copa do Mundo de 2014 da Alemanha deixou um sinalzinho, talvez não de alerta, mas não teve uma continuidade da forma que deveria no seu projeto. A seleção de 2014 teve uma Copa do Mundo muito irregular, vamos assim dizer, com bons jogos onde golearam os seus adversários, inclusive o Brasil e Portugal foi um deles, e jogos que a seleção sofreu contra a Argélia, sofreu contra a Costa Rica. Então era uma seleção que mesmo no próprio campeonato tinha bons jogos e às vezes até mesmo durante os jogos tinham bons momentos e outros nem tanto, era bem estável. Em 2018, com a defesa do seu título, fez uma Copa do Mundo péssima, manteve ali a sua base campeã de 2014 com alguns jogadores já aposentados, né, da seleção, como Schweinsteiger, como o Lan, já não estava participando mais, e a garotada que subiu já não deu conta do recado. A Alemanha em 2018 foi eliminada em último lugar do seu grupo. Foi uma partidas muito ruins, muito abaixo do que se esperava da Alemanha, campeã do mundo, a seleção que seria a mais temida. Teve um rebaixamento na Liga das Nações da Europa, teve goleadas que tomou da Espanha, foi eliminada pela Inglaterra na Eurocopa. Então, durante o trajeto de 2014 até agora essa Copa de 2022, a Alemanha vem colecionando resultados muito ruins, do qual não se esperava que acontecesse. Então, naquele momento onde foi rebaixada na Liga das Nações, já deveriam ter ligado um sinal de alerta, talvez manter a base que tinha sido campeão um pouco mais, alguns jogadores importantes que não vinham sido convocados, ficar atento à Copa, a Eurocopa que eles tiveram, que também não foi uma Eurocopa muito boa, e uma preparação melhor para essa Copa do Mundo. Lembrando que essa Copa do Mundo ele não chamou o Kroos, o técnico alemão Hans Flick não chamou o Kroos, né, que talvez aí seja o principal jogador da Alemanha, ao meu ver, e o Havertz, que era talvez a principal estrela desse time, ficou no banco grande parte do jogo. Fez o primeiro jogo, né, começou, se eu não me engano, como titular, foi substituído. No segundo jogo contra a Espanha sequer entrou, e agora no último jogo entrou e fez os 2 gols. Então, aproveitando que estamos falando da Alemanha, vamos falar de como foi o jogo. A Alemanha começou para cima, não tinha outra saída, tinha que ir para cima de qualquer jeito. A seleção da Costa Rica era muito mais fraca, então a Alemanha era uma vitória certa, porém ela não dependia só dela para classificar, dependia de resultado entre Japão e Espanha para ela passar em segundo do grupo. Foram 69% de posse de bola para a Alemanha contra 31% da Costa Rica. Isso deixa muito claro que foi o jogo. Pressão total da Alemanha e contra-ataques da Costa Rica não tão efetivos assim.
32 finalizações, sendo 11 no alvo, contra 7 da Costa Rica, sendo 5 no alvo. Aí já vemos uma efetividade um pouco maior. Apesar de não serem chutes tão perigosos, o Neuer teve um pouco mais de trabalho. O jogo terminou 4-2 para a Alemanha. A Alemanha abriu o placar no mesmo momento em que a Espanha fez 1-0 também lá no seu jogo. Vou tentar falar os jogos um pouco simultâneos aqui também, porque foi bem isso que aconteceu, né? Então, nesse momento, estava passando a Espanha em primeiro e a Alemanha em segundo, e o Japão estava sendo eliminado. Porém, já no segundo tempo, a Costa Rica conseguiu seu gol de empate logo no comecinho, e pouco tempo depois já conseguiu a virada sobre a Alemanha. E no mesmo momento, o Japão conseguiu o empate contra a Espanha e uns 3, 4 minutos depois conseguiu a virada contra a Espanha. Então, nesse momento, estava 2-1 para o Japão, 2-1 para a Costa Rica, Japão passando em primeiro, Costa Rica passando em segundo, e as duas gigantes do futebol sendo eliminadas já na fase de grupo, num grupo teoricamente fácil para as duas. Mas não durou muito tempo, a Alemanha logo em seguida depois conseguiu fazer o seu gol de empate, foi 5 minutos depois conseguiu fazer o empate com Havertz. Logo depois também já conseguiu a virada do 3-2 e aí acho que a seleção da Costa Rica murchou de vez, viu que não teria condições de buscar um empate novamente e a virada para classificar. Acabou se abrindo muito e a Alemanha fez aí o 4-2 também, com o Füllkrug nos momentinhos finais já do jogo. Apesar desse resultado dessa virada da Costa Rica, a Alemanha teve muito pouco susto. A Alemanha controlou o jogo durante toda a partida, durante todos os 90 minutos. Mas dependia de resultado. E talvez essa pressão de depender de um resultado foi o que acabou complicando um pouco para eles. E aí, mais uma vez, a seleção da Alemanha eliminada na fase de grupos volta para casa mais cedo, não consegue avançar para a fase de mata-mata pela segunda Copa consecutiva. No jogo entre Japão e Espanha, um domínio bem total aí da equipe da Espanha. A equipe da Espanha tem muita posse de bola, tem um passe muito bom, tem uma organização muito boa, às vezes até exagera, inclusive tomou muitos sustos pela sua saída de bola equivocada, né, lá no campo de defesa. Abriu o placar com o Morata, talvez aí o principal jogador da Espanha nessa competição, junto com o Pedro e com o Gavi. Artilheiro do time na competição, né? Mas no segundo tempo o Japão foi para cima, conseguiu o gol de empate e logo em seguida o gol da virada. E aí foi se segurar para passar em primeiro. Talvez ali tivesse alguma situação da Espanha de tirar um pé. Talvez ali alguém deva ter passado a situação do jogo, onde para eles a Alemanha teria que tirar um saldo de 7, era quase impossível isso acontecer. Então eles tiraram um pouquinho o pé ali para poder fugir da chave do Brasil e da Argentina e assim pegar uma chave mais fácil e também de quebra tirar a Alemanha, né? Foram posse de bola 83% de posse de bola para a Espanha contra 17 do Japão, 12 chutes da Espanha, 5 no alvo, contra 8 do Japão e 3, perdão, contra 6 do Japão e 3 no alvo. O Japão faz história, passa em primeiro lugar do grupo, num grupo extremamente difícil para ele e para Costa Rica. O Japão era cogitado ali a correr por fora, talvez em um dos vacilos entre Alemanha e Espanha, para ele passar em segundo. O que era se esperado era o quê? Que o jogo entre Alemanha e Espanha tivesse um vencedor, e aí o Japão aproveitasse essa oportunidade para ganhar da Costa Rica e avançar num jogo direto entre uma das duas seleções. Ela ganhou da Alemanha e ganhou da Espanha, então foi muito além do que eles imaginavam. Japão faz história, passa em primeiro lugar do grupo, Espanha passa em segundo, Alemanha volta para casa. E amanhã temos a nossa seleção definindo o primeiro lugar do nosso grupo. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Muita emoção nesse jogo da tarde das 4 horas entre a Alemanha e da Espanha também. Não esquece de comentar o que você acha aí do projeto da Alemanha, o que você acha que se a Espanha entregou, se ela fez uma jogada inteligente para poder pegar uma chave mais fraca. Curte, compartilha com os amigos, dá aquela moralzinha pra gente. Forte abraço, galera. Tchau, tchau.